Mas vamos lá, então. Estamos começando o nosso Workando, já temos nosso quórum e agora nós vamos começar o entrevistado do dia, ninguém mais, ninguém menos do que ele, Rodrigo Yoshima. Ele é AKT, né? Accredited Kanban Trainer, ele também é Kanban Consult, ele é CEO, Trainer e Coach da Aspercom. Seja bem-vindo, Rodrigo Yoshima. Olha, o mais... Salve aí, galera. O cara mais muito obrigado aguardado. aí pelo convite. Tô esperando aí uma boa live aí, hein? As perguntas aí, só a prévia das perguntas que vocês mandaram, eu já fiquei meio de cabelo em pé, mas vamos lá, né? Tem que descer pro play, Quem não sabe brincar, não desce pro play. É como eu te falei, a minha saga agora é conquistar haters, tá? E eu já queria abrir com... Eu queria saber isso. Eu vou atingir o sucesso quando eu já tiver hater, é isso, Yoshima? Olha, para te falar a verdade, eu acredito que... eu não sei, cara, qual que é o segredo do sucesso, cara, mas o segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo, entendeu? É isso que eu acho aí, né? Então... eu acho que às vezes quando você quer às vezes passar a visão diferente, né? Eu estava discutindo isso com alguns amigos aí no Zap esses dias. É um problema, galera, porque o brasileiro muitas vezes não sabe lidar muito com o contraditório, né? É um negócio até ruim, porque se todo mundo pensar do mesmo jeito, cara, o mundo é chato, né? Não tem discussão, não tem troca de ideias, né? E se você for pegar até a filosofia da Grécia era discussão, né? Era aprendizado através, cara, da conversa, da troca de ideias, do debate e tal, né? Não tinha um valor em cima do debate. Hoje não, hoje, quando aparece alguma pessoa com opinião meio diferente, as pessoas ficam meio horrorizadas, né? Olha, meu Deus, ele pensa desse jeito tal, né? E eu acho uma grande besteira. Acho que a gente precisa, na verdade, valorizar o contraditório, né? Não dá para saber se está todo mundo certo, né? Então... Você gosta bastante de citar o Nassim Taleb, né? Do Skin the Game, né? Até separei uma frase boa para você aqui dele, que é: a maldição da modernidade é que estamos cercados de uma classe de pessoas que são melhores explicando do que entendendo. Então já serve para falar meio caminho já está dito aí. Né, as pessoas acham que eu sou polêmico, é só você seguir o Taleb no Twitter, que aí sim você vai ver alguém que é polêmico, que chama os outros de idiota na cara dura e bloqueia meio mundo, né? Eu, pra falar a verdade, não bloqueio quase ninguém, cara. Acho que a pessoa tem que me irritar muito para ela levar um bloco meu, né? Mas eu concordo muito com o Taleb. Às vezes não tanto na forma, né? Mas eu levo muito em consideração o que ele diz. É um grande pensador, acho, do nosso tempo, é o Taleb, né? O Alan me definiu, eu sempre via você falando lá, hashtag Skin in the Game, e é ele que me apresentou o livro. E aí fiquei fascinado também pela maneira de pensar, tenho utilizado muita coisa na minha vida por conta disso. Mas então, seja bem-vindo, vamos deixar claras as regras do nosso jogo para os nossos internautas. Se você quer interagir com a gente, manda a sua pergunta aí no chat do YouTube e nós vamos ter alguns momentos que nós vamos dar a pausa para dar voz ao grande público e faremos essas perguntas para vocês. Galera, então, quero ver participação aí, hein? A gente tem uma pautazinha aqui e tal, mas fiquem à vontade para perguntar aí e tal. A gente vai tentar fazer separou assuntos que não geram repercussão, coisas leves, simples, só assuntos leves. Só assuntos leves, né? Para não incomodar os haters, né? Exatamente, vamos deixar eles de fora disso. Para começar, Yoshima, eu tenho uma primeira pergunta para você. Já vamos começar com essa, né? Então, você, como sempre expressa a sua opinião, você disse que o Kanban não está no mundo das ideias, e o Kanban estaria no mundo da realidade. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Para falar a verdade, não foi exatamente isso que eu comentei. O que eu falei, para falar a verdade, era que o agilismo é platônico e o Kanban é socrático. Tá? E essa discussão foi uma discussão que teve no meu LinkedIn aí. E vamos lá, o que a gente quer dizer com isso? O Kanban parte de uma filosofia que não é nem sequer muito nova. Tá? Para falar a verdade, a gente tem uma grande tradição de métodos que são métodos evolucionários. Então, a gente pode pegar desde o modelo
do Ford, né, o Fordismo, até o modelo Toyota de produção. Tô vindo meio que numa ordem cronológica, né? E depois disso, teoria das restrições. Tudo isso são métodos que eles aceitam a realidade do jeito que ela é, né? O primeiro princípio de gestão de mudança do Kanban é comece com o que você faz hoje. E isso, para falar a verdade, faz parte da filosofia do método de você não adotar uma postura de começar mudando tudo, né? Você começa com o que você faz hoje, e o segundo princípio de gestão de mudança do Kanban fala para você evoluir, né? Para você concorda com o que você faz hoje e busque uma abordagem evolucionária para a mudança. Então, o que acontece? Com o Kanban, a gente não tem o conceito do Nirvana, a gente não tem o conceito do futuro melhor, a gente não tem o conceito de, olha, em algum momento no seu processo de transformação, você vai levantar uma bandeirinha falando, olha, eu sou o Kanban, cara, olha, graças a Deus eu cheguei lá, né? E isso é um grande contraste que nós temos. Eu chamei agilismo, é um nome aí que, na verdade, foi cunhado pelo Alisson Vale, né? O Alisson Vale, que é o meu mentor aí de Kanban, e eu e o Alisson Vale, hoje a gente não conversa tanto sobre Kanban, a gente conversa mais sobre filosofia, a gente conversa mais sobre psicologia e tal, né? E ele cunhou esse nome porque tudo aquilo que termina com ismo é uma ideologia, né? Liberalismo, socialismo, comunismo, é tudo ideologias, né? Existe uma certa discussão sobre o conservadorismo, mas vamos lá. Toda e qualquer ideologia, cara, imagina que, olha, quando você fizer isso, ora, você vai chegar no nirvana, você vai chegar num mundo melhor, né? Triste de falar, mas o Kanban não promete isso. Tá? O Kanban promete que, do jeito que você está hoje, você vai conseguir evoluir, você vai conseguir mudar algumas práticas, você vai conseguir entender melhor o teu sistema de trabalho, você vai dar um tiro certo, vamos dizer assim, uma pequena mudança de uma prática que vai levar você para um patamar melhor. Mas isso é um problema até para você vender Kanban. O Kanban não é um negócio muito fácil de você vender. Tanto eu que hoje promovo o Kanban no mercado, como às vezes as pessoas que querem fazer um processo de mudança por elas mesmas, né? Dentro da organização usando o Kanban. Por quê? Porque você não vai poder chegar para o seu CTO, você não vai poder chegar para o seu CIO e falar, olha, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente vai estar kanbanizado. Isso é uma coisa que não existe, né? Como acontece muitas vezes comparando com o ágil, não existe um nirvana ágil, né? Existe um lugar ágil. E para falar a verdade, hoje as pessoas não conseguem nem explicar, né? Você chega e alguém aqui já viu uma empresa que terminou, cara, a transformação ágil, que fala, não, nós somos ágeis, que afirma com todas as vezes que é ágil? Não, exatamente porque o ágil tem essa ideologia, né? Lá no futuro distante, olha, você vai ter um sentimento, ou ter uma impressão que você está ágil, que você está ágil. E no Kanban a gente não tem isso. Por isso que eu falei que o Kanban é diferente do mundo platônico, né? Que é o mundo das ideias, que é você entender a essência da coisa. O Kanban não se importa com isso. O Kanban ele tem uma filosofia mais socrática, que é perguntar o quê, né? Por que as coisas são do jeito que elas são hoje, e respeita a evolução, falando, olha, vamos fazer pequenas mudanças e evoluir. Então foi mais ou menos o que eu fiz, foi uma provocação aí falando que o Kanban, algumas pessoas até questionaram que, olha, talvez o Kanban seja mais aristotélico e tal, né? É válido também, né? O empirismo também é algo que está bem presente no Kanban. Mas foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Kanban sempre vai estar colado na realidade. O Kanban vai estar sempre mapeando o presente, né? Então não existe uma ideologia por trás do Kanban. O Kanban é um método sem metodologia. E eu acrescentei aí, se eu não me engano, em 2017, 2018, que o Kanban também é um método sem ideologia. Tá? Não existe uma ideologia Kanban, né? Essa é uma das razões também que a gente não liga muito para mindset, né? Para nós, a gente acredita que o mindset vai mudar, a cultura da organização vai mudar quando forem melhoradas as práticas de gestão dessa organização, né? Então, a gente acredita muito, isso é até uma parte da filosofia do Lean. Você muda o modelo de gestão, você muda a cultura da organização também. Legal, e aí a gente começa falando, começar com o que tem e ir evoluindo. Para a gente evoluir,
o Kanban funcionar, a gente precisa de uma liderança? Vamos lá. Quando você coloca uma liderança, eu fico um pouco desconfiado, porque eu falei para vocês o primeiro princípio, que é começar com o que você faz hoje. Falei sobre o segundo princípio, que é você concordar em evoluir. O terceiro princípio de gestão de mudança seria você encorajar atos de liderança em todos os níveis da organização. Tá? Se o Kanban precisa de uma liderança, para falar a verdade, a pergunta seria melhor se ela fosse formulada da seguinte forma: o Kanban precisa de atos de liderança? Aí eu vou dizer para você que sim. Isso, na minha opinião, é algo natural. O que muda uma organização, o que faz uma prática ser julgada como, olha, ela não está funcionando aqui, nós precisamos mudar, são pessoas, né? Existe até um certo mito que as pessoas falam, mas Kanban fala muito sobre métrica, o Kanban fala muito sobre sistemas, né? E as pessoas? A gente valoriza as pessoas porque, logicamente, que um sistema só muda se tiver pessoas envolvidas, se tiverem pessoas ali conscientes olhando o sistema de trabalho e, com isso, vendo os problemas. E aí, o ato de liderança seria ela falar: vamos fazer alguma coisa a respeito disso, né? No Lean Kanban Brasil 2019, quer dizer, no Lean Kanban Brasil 2018, o tema da conferência foi atos de liderança desempenhados por pessoas como você. E a ideia do tema da conferência naquele ano foi mostrar que não importa se você é o C-Level, se você é um gestor sênior, se você é um coordenador de equipe, ou se você é simplesmente uma pessoa trabalhando lá na empresa, qualquer pessoa tem a liberdade no Kanban, cara, de olhar as coisas e falar: meu, isso não está legal, vamos mudar, né? Então, o que acontece? O Kanban precisa de uma liderança só se você quiser mudar, só se você quiser melhorar alguma coisa. Tá? Então, o que acontece? Como a gente fala sobre evolução acontecendo, como a gente fala muito sobre a evolução tem que acontecer, a gente acredita no Kanban que o ato de liderança, pode ser em qualquer nível da organização, tem que acontecer. Né? A capa do livro do David, infelizmente na versão traduzida aí, na versão em português, traduzida aí pela Andrea Pinto aí, a capa do livro em português não tem aquele cartoon, aquele quadrinho que tem na versão em inglês. Aquele quadrinho, ele é bem interessante para comunicar isso, né? É um quadrinho ali que tem 4 personagens e uma pessoa está atolada de trabalho, a outra pessoa está bloqueada, a outra pessoa está ociosa. E aí tem um dos personagens ali daquele quadrinho que está falando: vamos fazer algo a respeito, né? E as pessoas naturalmente elas olham para esse quadrinho falando: olha, me parece que esse cara que está falando vamos fazer algo a respeito é o coordenador ali da área ou é o gerente da área. E, para falar a verdade, não. É simplesmente uma pessoa comum falando: vamos fazer algo a respeito. Tá? Agora, a pergunta eu acho ela bem formulada, eu acho uma boa pergunta, porque eu vou dizer para vocês que a minha impressão que eu tenho do mercado hoje é que liderança está cada vez menos valorizado nas empresas. As empresas, elas estão, na minha opinião, tomando um caminho bastante coletivista, onde, olha, todo mundo tem que ser igual. Então, principalmente na gênese do ágil aqui no Brasil, você tinha uma influência anarco-comunista, cara, no movimento, onde eles falavam coisas como, por exemplo, olha, toda gestão é ruim, todo gerente é ruim, olha, gerente de projeto é ruim, olha, prática mais burocrática é ruim. E não só isso, também acreditavam que, olha, vamos deixar as pessoas livres para elas fazerem o que elas quiserem, que elas vão encontrar, cara, o que tem que ser feito, né? E eu acredito em muito dessas coisas. A autonomia das pessoas é importante. Você colocar a gestão no lugar certo também é importante. Porém, esse movimento desse tipo, cara, anarco-comunista exacerbado, ele joga no lixo também a liderança. Então você vê hoje as organizações sempre falando: não, as decisões têm que ser em consenso, não todo mundo tem que concordar, tal. Só que junto com isso é muito comum também, cara, se jogar no lixo liderança. Então muitas vezes eu vejo
que muitas práticas que nós temos hoje acabam também, cara, por jogar no lixo a liderança. A gente na comunidade Kanban valoriza isso. A gente acha que pessoas estão ali e as pessoas podem serem seguidas ali, elas podem exercer um ato de liderança, serem ouvidas, logicamente, e isso, na minha opinião, é importante. Se você for pegar grandes mudanças que aconteceram em grandes empresas, cara, o que seria da Chrysler sem o Lee e a Coca? O que seria, cara, da Apple sem o Steve Jobs? O que seria, cara, o que seria da Toyota, cara, sem o Taishi Ono? Tá? O que seria da Microsoft, cara, sem o Bill Gates? Então, todos os grandes sucessos que nós temos, eles não são meio que anônimos, cara. Muitas vezes são líderes. O que seria, cara, da IBM sem o Lou Gerstner, né? Geralmente tem um papel, cara, da liderança ali, tá? Tem um papel da liderança ali, tem um papel de alguém, cara, que tá ali, como nós começamos com Skin in the Game, que fala, meu, vamos fazer alguma coisa. E nós, no Kanban, tentamos valorizar isso, né? Show, legal. E uma vez que a gente tem essas lideranças puxando essas evoluções e levantando essas bandeiras, você enxerga que o fluxo ele tem um dono, esse fluxo é do time, é da organização, como que você vê? Tá, vamos lá. A gente pode explorar um pouco essa pergunta. O fluxo é do time ou é da organização? Primeiro conceito importante. Eu acredito que o fluxo não tem dono. O fluxo, para falar a verdade, é uma coisa. Como é que eu vou falar? O fluxo é uma coisa ubíqua. Né? O que é ubíqua? É uma coisa que está presente, mesmo que você não ligue, mesmo que você ache que não existe, o fluxo, mesmo assim, ele existe. Tá? Então, se você for pegar, cara, desde o momento que um cliente solicitou algo, cara, para sua empresa, até o momento que isso aí foi captado por alguém interno na organização e se transformou, sei lá, numa requisição, num produto, num projeto, a partir desse momento o fluxo começou, tá? E aí o jeito que as pessoas vão se organizar em volta do trabalho, isso aí vai depender de como é que é a sua estrutura organizacional, vai depender de como que é as suas hierarquias dentro da empresa, como é que são separados, como é que é departamentalizado, tudo mais. Então, assim, o fluxo é uma coisa que existe mesmo que você não ligue para ele. Mesmo que você use um método cascata, mesmo que você use um método PMBOK, para falar a verdade, cara, até no caos, uma organização, se ela fez uma entrega na vida, cara, o fluxo existe. Tá? Então vamos lá, o fluxo é do time ou é da organização? Depende da maturidade, cara, dessa organização. Eu estou puxando já um pouco aí alguns termos, alguns conceitos do KMM, né, do Kanban Maturity Model. O Kanban Maturity Model, ela diz que o Kanban Maturity Model, ele fala que em organizações de baixa maturidade, estou falando de organizações de maturidade 1, de maturidade 0, numa organização de maturidade 0, o fluxo meio que não tem dono, ou às vezes você vai ter uma estrutura meio que comando e controle, algo do tipo, onde tem uma pessoa que é o dono das demandas, e essa pessoa distribui o trabalho para cada indivíduo, e o trabalho meio que acontece. Uma organização de maturidade 0, o fluxo continua existindo, mas ele é completamente errático, né? Ele não tem resultados que você espera, geralmente tem uma sobrecarga muito grande de trabalho, e nesse caso aí, pode acontecer de o fluxo ser do gerente lá que comanda as demandas, tá? Já numa organização de maturidade 1, o conceito de times, o conceito de unidades, de grupos de trabalho começa a ser mais valorizado, né? Aí talvez, cara, o fluxo seja do time. Só que o que acontece? Vocês devem observar no mercado que existe uma grande febre do modelo Spotify, tá correndo aqui e ali, tá? E o modelo Spotify, para mim, que eu estudo já métodos e processos há quase 20 anos, galera, o modelo Spotify, para mim, cara, é uma incógnita, cara. O modelo Spotify, para mim, é uma coisa meio fantasmagórica, porque é uma coisa que ninguém está vendendo, ninguém está certificando, ninguém está promovendo. Se você perguntar, cara, quem é o líder do movimento modelo Spotify aqui no Brasil, você não vai saber, isso acontece numa escala mundial, e o negócio está aí. E eu fui no ano passado, aproximadamente um ano atrás, no IT Forum, lá na Bahia, que é um encontro
200 maiores CIOs do Brasil, e todo mundo lá falando linguagem Spotify, cara. Era tribo, era squad, era guilda, era tech lead, todo esse vocabulário, né? E o que acontece? O modelo Spotify hoje é uma das fontes de clientes batendo na minha porta para pedir para melhorar, né? Porque as duas grandes reclamações que um gestor tem, cara, depois que ele fez a transformação para o modelo Spotify, a coisa que eles mais reclamam comigo é, primeiro, você ganha um alinhamento dentro do squad, mas você perde um alinhamento global, você perde um alinhamento quando você tem uma iniciativa, um programa que vai permear vários squads, cara, você perde o alinhamento, esses squads deixam de se conversar, muitas vezes por conta do tribalismo, que é natural aí do ser humano, né? E outro problema que eles reclamam também é a perda da governança. Se cada squad ali toma decisões de forma autônoma, muitas vezes uma decisão local pode não ser o ótimo global, e esse é o problema, geralmente, de uma organização de maturidade 1. O fluxo está dentro do time, o fluxo muitas vezes tem a ownership, o time tem a ownership do fluxo, e o problema que acontece é que esse fluxo ele é parcial, né? Agora, organizações que notam isso e querem melhorar, aí sim elas vão fazer uma transição para a maturidade 2, uma transição para a maturidade 3. Na maturidade 2, seria você começar a pensar no fluxo de ponta a ponta, desde uma solicitação do cliente até a entrega para ele, ou seja, você está orientado a serviço, não está mais orientado a times, não está mais orientado a squads. E na maturidade 3, isso é mais ampliado ainda, porque você não só está atendendo bem o cliente de ponta a ponta, quer dizer, se você não está só atendendo o cliente de ponta a ponta, mas você está atendendo bem o cliente de ponta a ponta na maturidade 3. Então, acho que a resposta à pergunta seria: depende da sua maturidade. Se você é um gestor que tem uma esfera de influência, que possa pensar não só no time, mas o que está para frente do time, o que está para trás do time, aí sim você vai começar a pensar em fluxos, ou melhor, pensar em serviços e não em times. E aí sim, cara, possivelmente a propriedade do fluxo vai ser a organização como um todo, ou melhor, o serviço como um todo, né? De cabo a rabo. Isso faz muito sentido para mim, é uma das minhas lutas, né? A gente conseguir começar a olhar esse fluxo de uma forma mais ampla e onde o meu time se encaixa dentro desse fluxo, né? E pensando nisso que você está falando, se eu for medir de ponta a ponta, né? Como que é esse meu fluxo, né? Por onde começa e por onde termina um fluxo correto? Vamos lá. Um fluxo correto, mais uma vez, quando as pessoas perguntam para mim, essa é uma resposta muito comum de eu dar em treinamento. Rodrigo, isso é certo no Kanban? A resposta geralmente é frustrante, tá? A gente não tem regras no Kanban, tá? O Kanban é um método, ele não é uma metodologia, né? Então, às vezes as pessoas até entendem a frustração delas, que elas chegam para mim e falam: Rodrigo, pô, eu quero fazer o treinamento nas Percom, porque as Percom já tá nessa praia de Kanban aí há mais de 10 anos, e eles imaginam que eles vão chegar no treinamento e eles vão escutar uma receitinha de bolo falando para eles: olha, o Kanban é assim, o Kanban assado, tem essas regras, tem esses papéis, tem essas reuniões aqui, e para falar a verdade, a frustração das pessoas é meio grande, tá? Então, a pergunta correta não seria onde começa e onde termina um fluxo correto. O melhor cenário seria se você está querendo, por exemplo, cara, agilidade nos negócios. Se você está querendo, olha, atender melhor um cliente, seria interessante você ter uma visão do fluxo end-to-end, né, de cabo a rabo, desde o momento que o cliente te solicitou algo, desde o momento que o pedido chegou, até o momento que esse pedido foi entregue, né? Se você quer otimizar isso, beleza. Agora, se você não tem uma esfera de influência tão grande na sua organização, se você ali é um coordenador de área, um coordenador de time, ou você é um Scrum Master, algo do tipo, você pode utilizar muitas das técnicas do Kanban, só que numa escala menor, né? Então, o que acontece? O fluxo, quanto mais abrangente, na minha opinião, mais resultados você tem, resultados mais poderosos você tem. Se você começar a olhar o fluxo de ponta a ponta, você vai ter, de fato, resultados que vão ter um impacto maior
na organização nos termos de melhor performance, melhor agilidade, custos mais baixos e tudo mais, né? O gargalo, muitas vezes, ele pode estar em qualquer lugar, né, do seu fluxo, qualquer ponto do seu fluxo, né? Legal. E falando de fluxo, a gente tem aquela divisão do upstream e downstream, né? Quando a gente tem a área de discovery e delivery, já é muito comum a gente ver os times só trabalhando na parte do downstream, né? Que é a parte da entrega de fato, né? Quando já chega tudo pronto, mastigado, ele só tem que executar. Você acha que o upstream ele é uma área somente do PO, do Product Owner ali que ele deve ficar, ou que os outros times, que todo time deve participar do upstream também? Vamos lá. Separação upstream e downstream. Vamos lá, acho que seria legal dar uma explicação breve aí de 1 minuto em cima disso daí. Vamos lá. Todo o processo que a gente conhece, todo o fluxo que a gente tem contato, é extremamente comum ele ter uma separação, e essa separação ela é uma separação muitas vezes lógica, mas também é muito comum nas empresas essa separação ser física. Eu vou explicar o que é. Geralmente nós temos uma área demandante. Essa área demandante é a área que está em contato direto com o cliente, é a área que está estudando o mercado. Na maioria das vezes é uma área de produto, uma área de vendas, uma área de marketing. Esses caras estão diretamente em contato com o cliente e estão gerando demanda para a organização como um todo. E essa demanda ela é gerenciada por essa área até o momento que ela fala, olha, vamos fazer isso, ou vamos construir isso, ou vamos nos comprometer com isso. E isso pode ser um projeto, pode ser um produto, pode ser uma iniciativa, pode ser qualquer coisa, né? Quando isso acontece, este produto, iniciativa, projeto, demanda, vai para um estado de, olha, estamos construindo, estamos, de fato, botando a mão na massa ali, e, olha, isso nós nos comprometemos a entregar para alguém. Existe até esse termo no Kanban, que é o ponto de comprometimento, né, o ponto de compromisso. Então, você tem essa separação, você tem pessoas que estão muito interessadas em fazer com que a demanda seja bem especificada, ou bem detalhada, ou bem compreendida, até o momento que, olha, vamos fazer, e aí a construção começa, né? Isso é o que nós chamamos aí de Kanban upstream e downstream. Vamos lá. O upstream é um papel apenas do PO? Não. Para falar a verdade, isso é uma das fragilidades que eu enxergo no Scrum, principalmente quando nós começamos a estudar um pouco mais sobre upstream Kanban na comunidade. Antigamente, quando eu dava treinamento de Scrum, quando eu fiz os treinamentos de Scrum, era muito comum você ouvir, cara, tanto de autores, quanto de treinadores, quanto na literatura, o PO é o papel mais importante do Scrum. E concordo. Porém, o PO também é o calcanhar de Aquiles, cara, do Scrum. Eu vou explicar o porquê. Eu sinto muito estar falando isso, mas eu não tive uma experiência muito positiva, cara, com os POs que eu tive contato, cara, no mercado brasileiro. Tá? Sinto muito falar, não é uma culpa deles. Possivelmente, cara, por conta de como a estrutura de negócios do Brasil é configurada, nós não temos muito espírito empreendedor, cara, no Brasil, tá? Eu acredito muito nisso. Marketing, cara, no Brasil não é uma coisa que me empolga muito, e cultura de produto no Brasil também é uma coisa que não me empolga muito. Foi uma experiência bem diferente que eu tive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu entrava em contato, cara, com um gerente de produto em algumas empresas que eu prestei consultoria lá. Eu perguntava para ele, cara, você sabe o tamanho do mercado? Ele sabia, na ponta da língua, o cara respondia. Você sabe qual é o potencial de crescimento desse mercado? O cara sabia, cara, na ponta da língua também. Sabe qual que é o custo do atraso? Ou quais são os concorrentes? Que o cliente precisa de fato? Esses gerentes de produto que eu tive contato nos Estados Unidos tinham todas essas respostas na ponta da língua, tá? Então, primeiro é isso, o PO é um papel de fato muito importante, mas se você não tiver um bom PO, isso é um problema grave, tá? Agora vamos lá, o upstream é somente do PO? Eu vou dizer para vocês que toda essa área do upstream, que é você descobrir o que precisa ser feito, tentar entender qual que é o gosto do cliente, tentar entender quais são os riscos envolvidos, estudar mercado, estudar o que o concorrente está fazendo. Essa área toda, ela está crescendo hoje no mercado. Então é extremamente difícil você tentar encapsular tudo isso
num único papel, que é o PO. Hoje, nessas áreas, o que nós temos? Nós temos pessoas de UI UX, nós temos pessoas de Data Science, nós temos pessoas de marketing digital, e tudo isso é uma grande área de conhecimento que, para falar a verdade, nós estamos ainda na idade da pedra lascada com relação a isso, mas hoje são áreas que cuidam disso, então não tem como isso aí ficar na mão de uma pessoa só. A não ser que a pessoa seja o super-homem ou se a pessoa tem um QI 200, mas hoje o que acontece? É uma carga de trabalho grande, tá? Se vocês pegarem a experiência lá, por exemplo, do Netflix, por que o Netflix tem tanto sucesso e por que ele sugere coisa muito boa para nós, né? A gente assiste 2, 3 séries e fala, essa daqui também é boa. Galera, o Netflix tem 3.000 cientistas de dados lá para tentar, cara, oferecer para você qual que é o melhor produto, tá? Então, o que acontece? O Upstream hoje é algo que a gente estamos até pensando lá nas Percom em fazer um treinamento disso, porque é uma área que, na minha opinião, ela vai crescer, ela não vai diminuir. Esse handoff que vai existir entre, olha, nós analisamos e vemos o que é a demanda e vocês constroem, ele vai continuar existindo. É lógico que existe, não é uma parede, né, não é um muro, não é uma trincheira, essa separação entre o demandante e a área de entrega, mas eu acredito que vai ter essa sinergia entre as áreas, lógico, porém, eu vejo que vai crescer bastante o upstream e a necessidade do upstream, de forma que eu não imagino que vai ser possível caber num único papel. Tá? Muito legal. A gente está registrando um debate no YouTube aqui, o público está interagindo bastante. Eu queria mostrar para você... Eu não estou nem conseguindo ver o que vocês estão falando no YouTube, tá, galera? Daqui a pouco eles vão pincelar algumas coisas aí para eu dar um comentário. Sequência, eu vou só mostrar nós fizemos uma enquete, né, pelo LinkedIn, para saber, mesmo eu sei, já os haters já vão vir em cima de mim voando. Eu tratei como framework, que é uma forma que todo mundo conhece. Mas, por exemplo, eu perguntei lá, qual framework é o seu predileto, né? E aí, beleza. Porque se tem que explicar, já está errado, na minha opinião. Então, eu coloquei lá, porque é um entendimento melhor. E aí, o resultado, né? 211 pessoas responderam. Opa, não é esse. Vamos lá, aqui, ó. E aí, deu 60% falar, não, Scrum. Mas aí começou um debate na minha enquete. Falou assim, pô, mas não é justo, porque eu uso assim, eu uso assado. E aí começou. Então a gente viu assim, né? 60% falar que usa Scrum, aí 30% Kanban, 10% Lean. E aí a gente fez uma segunda pergunta para a galera, tá? Mas como você usa o seu framework, né? E aí o resultado foi esse daqui, né? Então, Scrum com Kanban Board, aí ficou 58%, e o Kanban com cerimônias do Scrum, 27%, e aí criei o meu próprio padrão, né? 15%. Então, isso acho que representa muito disso que você está falando, essa construção que a gente tem desse movimento ágil, né? Mas isso também mostra para mim também muito dos níveis de maturidade que você vem falando já de longa data, né? E eu começo a perceber que as pessoas, né, muitas vezes, elas querem não começar pelo que ela tem hoje. Né? Ela não quer começar com ferramenta, usa assim, né? E aí começa a obter resultado, né? E eu acho que, às vezes, as pessoas estão numa angústia tão grande de gerar um resultado espetacular, de virar Spotify da noite para o dia, né? Todo mundo quer isso, eu quero a fórmula perfeita, né? Eu procuro a fórmula perfeita do emagrecimento, né? Então, exatamente. Assim, esse é um bom exemplo. Uma cápsula para mim, eu só preciso tomar uma, eu quero dose única, né? Então, sei lá, cada cápsula 10 quilos, não sei, mas eu vejo isso muito. Opa, falhou. Acho que o Vanner travou. Eu vou seguir então aqui para a pergunta para o debate do YouTube, pode ser? Tá. Deixa eu só fazer um comentário, Alan. Acho que o objetivo aí do Vanner era a gente chegar numa conclusão a respeito disso aí. Eu vou falar para vocês, pessoal, que isso é uma bobagem. Essa discussão, cara, sobre Scrum e Kanban era uma discussão de 2011, pessoal. Pelo amor de Deus. Você está usando Scrum, você está contente? Eu continuo usando Scrum. Para mim, não tem problema nenhum. Desde que você... para falar a verdade, nessa enquete que está na tela aí, eu vou falar para vocês, cara, o que eu gosto mais, cara. Eu gosto mais desses caras aí que colocaram, criei meu próprio padrão, tá? É o cara que eu gosto mais desse cara aí.
Porque o cara não está seguindo, cara, uma receitinha de bolo, o cara não está indo no barulho ou no movimento de manada, tá? E isso é uma coisa que a gente prega muitas vezes nos nossos treinamentos, no que a gente tem dito, cara. O Kanban, pessoal, ele funciona com cascata, o Kanban ele funciona com Scrum, o Kanban ele funciona até, cara, num sistema caótico, né? E muitas vezes tem alguns clientes, no passado eu tive muitos clientes, que a gente colocou o Kanban em cima do Go Horse, cara, e começou a dar uma forma, cara, pro processo, né? E, pessoal, eu não me importo com isso, cara. Se você quiser usar Scrum, tá contente com Scrum, se você tá resolvendo problemas, cara, do seu cliente, cara, com Scrum, isso para mim é ótimo, cara. Continua usando Scrum, para mim não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que eu acho ruim, para falar a verdade, dessa discussão, cara, de Kanban com Scrum, não é nem se um é melhor que o outro, cara. Para mim, o melhor é o que você faz para resolver o problema do seu cliente. O problema que tem, cara, de você comparar Scrum com Kanban, você imaginar que, primeiro, existe uma dualidade entre esses dois, existe um embate entre esses dois. Pessoal, não existe. Esse embate não existe. Para falar a verdade, as pessoas até falam, mas o pessoal da comunidade Kanban briga com o pessoal do Scrum. Quem começou essa briga foi a comunidade Scrum, cara, não foi a gente. Tem artigo do Ken Schwaber lá, falando, cara, que tem artigo de um monte, cara, de líder da comunidade Scrum, cara, eles que começaram esse movimento, cara. Quando o Kanban começou a crescer, eles que começaram a atacar a comunidade Kanban. A comunidade Kanban sempre foi muito nesse aspecto de não ligar, né, de ser... eu sou uma das pessoas da comunidade Kanban que brigo mais, né, com a comunidade Scrum. Mas se você for perguntar, um pouco mais anteriormente, cara, pro Alan Shallow, se você for perguntar, cara, pro David, pro Klaus Leopold, pro Alexei Zeglov, para Janice Lindenreed, que foi presidente da Kanban Universo durante 8 anos, eles não entravam nesses embates, tá? Agora, o que aconteceu aqui no Brasil particularmente é que eu comecei o mercado de Kanban aqui no Brasil e, pessoal, no começo lá, muitos de vocês que talvez estão assistindo aqui não viram isso, mas no começo eu levei porrada pra caramba, entendeu? O Rodrigo é contra o ágil. O Rodrigo não, ele tá querendo gerar divisão no movimento e tal. Pô, isso é tudo uma besteira, pessoal. Usa o que você acha que precisa ser usado, tá? Não tem problema nenhum, véio. Pode usar Scrum, cara, à vontade. Tá? Não tô querendo que todo mundo use Kanban, mas o problema de você só entender, esse é que é o problema, pessoal. O primeiro problema que eu falei é a dualidade. O segundo problema que existe é você só conseguir entender Kanban, cara, sob as lentes do Scrum. Esse é um problema. Tá? Esse é um problema. Como eu falei para vocês, o Kanban funciona com cascata, Kanban funciona com o modelo Spotify. Hoje, se você for pegar o Safe, cara, o Safe, uma das piadas que eu faço é que me parece que o Safe lá da versão 11, na versão 12, vai ser igual ao Kanban, porque eles estão copiando praticamente tudo que a gente tem falado, né? Então, o que acontece? O Kanban é uma coisa ortogonal à sua metodologia. Tá? Não tem problema nenhum você usar Kanban, cara, usando Sprint Planning, usando Scrum Master, usando... Tá? Então, infelizmente, isso geralmente é uma coisa que eu consigo mudar a cabeça das pessoas só quando elas veem pro meu treinamento. Tá? A gente fala, não tem esse tipo de dualidade, não tem esse tipo de comparativo. Cara. Você consegue aprender Kanban, você consegue aplicar Kanban sem você saber, cara, o que é Scrum. Tá? O Kanban é uma coisa que sobrevive com as próprias pernas. Tá? Legal. Aproveitando aqui agora para dar boa noite para o pessoal do YouTube, eles estão bem participativos e gerou um debatezinho aqui do Guilherme, da Marília e do Dionei a respeito do que a gente conversou sobre o Spotify. E eles falaram assim, o que explica essa visão das empresas estarem procurando criar tribos, squads, famoso modelo Spotify, desespero, tentativas, alguma base sólida. Aí a Marília completou, eu aposto no desespero ou acharem que existe uma bala de prata. E aí o Dionei complementou, mudança Spotify tem mais cara de mudança revolucionária do que evolucionária. Assim, eu acho que o Dionei, acho que se for o Dionei que eu tô pensando, ele tá em todas aí, geralmente tá em todas as discussões. Ele é aluno meu, né? Galera, tem um problema mais profundo nisso aí, tá? Tem um problema bem mais profundo, mas, cara, ninguém tem muita coragem de falar. O Spotify não dá lucro. Vamos ser curto e grosso, tá? E não só o Spotify não dá lucro, como o Spotify, cara, consumiu $1 bilhão, tá?
na existência dele. Tá? Eu estou julgando, cara, que... então você está falando para mim que todo modelo de internet, que geralmente o cara tem um prejuízo no começo para depois explodir, que nem foi com a Amazon, que nem foi com o Google, você acha que esse modelo está errado? Pessoal, para te falar a verdade, eu não sei, cara. Mas me parece que isso é muito mais uma coisa parecida, cara, com loteria do que com gestão, tá? Tô dando a minha opinião pessoal, tá? Quando um gestor, isso aí para falar a verdade, até uma orientação do David Anderson, né? Quando o gestor chega para mim e fala assim, Rodrigo, eu quero implantar aqui o modelo Spotify, tá? Eu faço duas perguntas para ele, tá? A primeira pergunta, você é uma rádio na internet, tá? Você é um distribuidor, cara, de músicas na internet e software como serviço? Pessoal, quantas nós temos, cara, parecida, cara, com o Spotify? Pouquíssimas, certo? Tem Apple Music, tem lá o do Google e tem Spotify, certo? Isso. Outra pergunta que eu faço, cara, para o gestor é exatamente essa que eu falei anteriormente. Você tem $1 bilhão, cara, de dólares para você gastar, cara, durante 8 anos? Se ele responder para mim não, eu tenho boas evidências que talvez não seja, cara, o modelo Spotify que ele está procurando, tá? Então o que acontece, galera? O modelo Spotify, cara, é um mito. Eu vou sugerir para vocês, depois que terminar essa live, vai lá no canal das Percom e procura uma palestra que tá assim, cara, Henrique Imbert, o não modelo Spotify. Procura isso aí no YouTube mais tarde. O Henrique Imbert é um brasileiro, tem um contato muito forte com ele desde o começo, a gente está nessa jornada aí, Kanban juntos aí, desde lá de 2011, mais ou menos. E o Imbert trabalhou, cara, se não me engano, durante 3 anos no Spotify. E nessa palestra ele fala, galera, nem o próprio Spotify usa mais o modelo Spotify, cara. Vocês estão fazendo benchmark de uma coisa que é 6 anos atrasada, e simplesmente o que existe hoje de modelo Spotify é um ponto no tempo de como que estava o processo do Spotify, cara, aproximadamente uns 6 anos atrás. Tá? Agora, vocês estavam falando aí no chat, pelo que eu entendi, sobre a motivação. Pessoal, o pensamento revolucionário, tá? Que é mais ou menos isso aí que o Alan estava comentando, eu quero a pílula que emagrece 10 quilos em um dia. A ideia de, olha, para que a mudança seja efetiva, você tem que mudar muito. Isso é uma coisa que está presente, cara, em vários movimentos históricos, em vários movimentos políticos. Hoje em dia, para falar a verdade, pessoal, eu vejo que existe uma certa tara revolucionária, tá? Mais ou menos assim, se está tudo errado, vamos mudar tudo. Olha, nada está funcionando, então, olha, a única coisa que vai resolver é uma grande mudança, cara, uma grande mudança de paradigma, ou a mentalidade que nós precisamos ter um novo homem, por isso que muitas vezes as pessoas são muito enfeitiçadas por aquele discurso de, nós temos que mudar o mindset, tá? Galera, o trabalho de construção, cara, ele é árduo. O trabalho de você atingir objetivos e você fazer algo é um trabalho diário, é uma batalha, é algo que você vai dando um passo por vez e vai conseguindo, cara, e vai batendo e vai, cara, cumprindo os seus objetivos. Isso é um trabalho árduo. Construir é um trabalho árduo, é um labor muito grande, tá? Agora, destruir é um negócio fácil. Destruir é uma coisa até recreativa. Vocês têm que tomar muito cuidado quando alguém fala assim, olha, cara, a cultura da sua organização não tá legal. Porque, cara, tem coisas boas na sua cultura organizacional. Tem coisas que são específicas lá da sua empresa, cara, ou a visão do fundador, ou a forma como vocês fizeram os produtos. Tem coisas boas, cara, na cultura que você tem hoje na sua organização. Não imagine que assim, a gente precisa de uma cultura completamente nova. Alguma coisa tem lá boa. Então tenta aproveitar as coisas que são boas da sua cultura organizacional e tenta mudar as coisas que são ruins. É isso que nós falamos da evolução. Não chega e tenta assim, cara, a gente tem que ter uma nova cultura organizacional daqui a 6 meses. Isso não acontece, galera. Isso é uma coisa que a cultura é um caldo, é uma sopa, cara, é uma coisa que existe dentro da sua organização e algo que é abstrato, né? É um negócio heterogêneo, né? Toda organização tem o mesmo pensamento e tal, né?
Então, o modelo Spotify seria como se fosse uma pílulazinha, falando assim, olha, agora a gente vai ter uma cultura de startup, olha, agora a gente vai ter uma cultura de agilidade, né? E isso é uma coisa que eu vou dar minha opinião para vocês. Galera, o mercado está com o saco cheio de novos processos, novas ideias, entendeu? O que eu tenho notado no mercado hoje é que as pessoas estão mais voltadas para esse 15% do resultado da pesquisa que vocês fizeram, que disse que, olha, aqui a gente fez do nosso próprio jeito, tá? E por isso que hoje eu tenho promulgado o Kanban, pessoal. Kanban não é um negócio engessado, Kanban não tem regra, Kanban ele vai se adaptar para qualquer cultura organizacional, porque o Kanban, na verdade, vai mostrar o que está errado. É só isso, cara, que é o maior objetivo do Kanban, é isso, é mostrar o que está errado, tá? E aí o que acontece? Hoje o que eu estou notando é que todos os lugares que eu tenho levado o Kanban, cada lugar é um diferente do outro. Tem lugar que tem squad, tem lugar que não tem squad, tem lugar, cara, que não tá nem aí para ágil, tem lugar, cara, que está ali fazendo um misto, cara, de ágil com Kanban. Como eu falei para vocês, tem lugares que, meu, não se importa nada com o label, mas o que acontece? O Kanban está se adaptando a todos esses cenários. E sempre mostrando, independente do estado que a organização esteja, o que está errado. E aí você evolui, e aí você conserta o que está errado, cara, e mantém o que está bom do jeito que está. Tranquilo? Legal. Um baita discurso aqui, cara, eu nem sabia que eu não consigo ver aqui na minha tela aqui quem que tá conectado ou não, cara. Mas foi legal pra caramba, o pessoal gostou, tá comentando, foi muito bom. E no Kanban, hoje, no dia a dia de trabalho, quais são os tipos de demanda que a gente tem? Tipos de demandas que tem num Kanban. Vamos lá. Tem o que flui, né? Numa organização mais madura, talvez o que flui num Kanban, e aí vai depender também do nível, né, que você está falando na organização, mas, por exemplo, posso até tentar abrir aqui o Kanban, cara, das Percom. O Kanban das Percom tem um Kanban que flui turma. No outro Kanban, cara, tem projetos que nós estamos fazendo internamente, principalmente para migrar, né, os jogos aí para o online. A gente também foi aí impactado pela crise aí do coronavírus. Tem um Kanban lá que tem histórias do usuário, bugs, tá? Tem um outro Kanban lá que são iniciativas de marketing, tá? Então, assim, o Kanban vai fluir o que você deseja visualizar ou o que você deseja fazer gestão. Mas eu digo para você que, logicamente, que não são todos os trabalhos que estão no Kanban. Tá? Tem certas coisas que estão na minha caixa de e-mail, por exemplo. Tem certas coisas que estão no meu mini Kanban pessoal lá, que são tarefas, né? Então, a resposta às perguntas depende do nível e depende do que você quer gerenciar, tá? Então, no Kanban nós temos um conceito que nós chamamos de tipo de item de trabalho. E por alguma razão, que possivelmente eu devo ter feito isso no passado, mas aqui no Brasil também é muito comum o pessoal falar tipo de ticket, tá? Tipo de ticket, mas tipo de item de trabalho seria uma tradução mais correta, tá? Tipo de item de trabalho é todas essas coisas que eu falei que tem uma natureza diferente. Cara, o e-mail é uma coisa que, se você for parar para pensar, ele flui, cara. Ele vem para sua caixa e você responde, aí a pessoa lá pode responder, mas chega uma hora que, em algum momento, pelo menos aqui no meu Gmail, eu vou clicar lá e arquivar. Assunto encerrado. É um fluxo, tá? Eu tenho aqui um fluxo, cara, num Kanban que é de turmas. Olha, a turma tem que ser marcada, a turma está marcada, a turma está, cara, no nosso marketing para ser divulgado. Aí tem todo o processo de execução da turma, né? Olha, a gente tem que entregar as aulas, depois disso nós temos que enviar certificado, recuperar o dinheiro lá do banco e fazer todo o processo de pós-turma, né? E o que flui nesse quadro é turmas, né? Agora, o que acontece? Todos os itens de trabalho têm que estar no Kanban? Não. Aí, mais uma vez, eu vou sugerir conteúdo, tá? Vai lá no YouTube das Percom e pega a minha palestra do Lean Kanban Brasil 2018. O nome da palestra é Uma década de Kanban e sete lições aprendidas, ou 6, não lembro agora. Tem uma dessas lições que eu falo sobre o que tem que ir no Kanban, tá? Dou alguns exemplos lá, inclusive de alguns clientes aí. Então, a pergunta seria essa, cara, o que você quer, a resposta seria essa, o que você quer gerenciar
possivelmente, cara, é aquilo que deve estar presente, né, num Kanban board aí. Muito bom. Nós vamos acrescentar todos esses. O Alan Tá já de está volta fazendo. aí, Runner? Caiu a internet aqui. Caiu. O Alan vai pegar, coletar todos esses seus. Todas essas dicas que você está dando, nós estamos coletando já e vamos colocar tudo na descrição do vídeo. Então, depois que acabar a live, o pessoal vai poder pegar todos esses links aqui. Continuando nesse tipo de pergunta, quais são os objetivos, né? Falando um pouco mais agora, entrando naquela questão de maturidade, né? Quais são os objetivos do Kanban Maturity Model, né? O KMM? Vamos lá. O objetivo do KMM é você criar, cara, organizações que são ajustadas ao propósito. Esse é o principal objetivo, cara, do KMM, tá? Uma organização ajustada ao propósito, cara, é uma organização que ela gera um sistema de trabalho saudável, ou seja, não tem sobrecarga de pessoas, não tem abuso. Não só isso, é um sistema de trabalho que atende bem o cliente, ou seja, você tem clientes contentes. E não só isso, é um sistema de trabalho que está protegido contra riscos. Tá? Então, nessa definição que eu dei para vocês, é uma definição bem simples, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, é uma definição um pouco mais poderosa até do que a gente simplesmente falar agilidade. O nosso objetivo é agilidade. Para falar a verdade, para nós no KMM, a agilidade estaria ali próximo de maturidade 3. E a maturidade 4 do KMM fala sobre riscos protegidos. Então, o objetivo do KMM seria líderes aspirarem por terem uma organização no mínimo maturidade 4, que seria riscos protegidos. Tá? Então, fazendo um breve resumo de algumas coisas que eu já comentei, cara, maturidade 1, maturidade 0 seria inconsciente, maturidade 0 seria uma organização que quase não tem gestão, maturidade 1 seria orientado a times, maturidade 2 seria orientado a clientes, maturidade 3 seria fit for purpose, ou seja, ajustado ao propósito, ou seja, seria uma organização que atende bem o cliente, e maturidade 4, riscos protegidos. Né? Isso nas traduções aí que nós fizemos junto com o pessoal lá da RSI, da tradução dos níveis de maturidade do KMM. Tá? Agora, o que acontece? O KMM, ele nasceu de aproximadamente 10 anos de experiências que nós tivemos na Kanban University com a aplicação de Kanban. Maturidade não é um assunto novo, o KMM, para falar a verdade, é algo que tem sido comentado desde 2017, mais ou menos, mas o KMM já é um assunto de... Maturidade, vamos falar assim, tá? Maturidade já é um assunto de longa data dentro da Kanban University. Em 2013, quando eu e o David Ederson ministramos um masterclass de Kanban aqui no Brasil, a gente já tinha conteúdo sobre maturidade. Então, o KMM não foi algo que simplesmente saiu da cabeça da Teodora e do David, né? São os dois autores aí do KMM. O KMM ele surgiu porque nós descobrimos como o trabalho, por exemplo, cara, de um arqueólogo, ou melhor, de um paleontólogo, que quando você estuda a evolução de uma organização usando Kanban, essa evolução ela deixa alguns rastros, né? Como acontece na biologia, né? Como é que a gente sabe lá que uma espécie evoluiu de outra? Cara, existe um rastro evolucionário que leva você a essa conclusão. Então, nós pegamos esses rastros e nós codificamos e formatamos um modo que mostra para as organizações, primeiro, onde que elas estão e, segundo, o que elas têm que fazer para melhorar. Por exemplo, imagina que você tem uma organização onde você tem lá a squadificação que foi citada, mas você não tem, cara, coordenação entre os squads, você não tem muito alinhamento de toda a organização quando você tem uma iniciativa que permeia vários squads, tá? Esse é um problema de maturidade 1. É uma organização que tem os feudos ali, mesmo sendo squads, são feudos, e esses feudos não se conversam muito bem. E aí o que acontece? A gente tem práticas no KMM que vai dizer coisas como, por exemplo, olha, gerencia melhor as dependências, olha, faz uma gestão de portfólio, tenta olhar o fluxo end-to-end, aí você vai dar esse passo que seria a maturidade 2, que seria orientado ao cliente, né? Então, em linhas gerais, é isso mais ou menos que é o Kanban Maturity Model, mas ele é nada mais além do que eu falei. Nós
com a experiência que nós tivemos em aplicação de Kanban em mais de 10 anos, né, o Kanban não é um método novo, tá, pessoal? Ele é novo, possivelmente, talvez aqui no Brasil, mas já está na estrada há um bom tempo. E a partir desses rastros de evoluções que nós já experimentamos no passado, nós codificamos isso num modelo de maturidade. Tá? Legal, aí eu vou aproveitar, Yoshima, 2 perguntas aqui do YouTube também. A KMM gerou bastante threads aqui. O Paulo Cassim, não sei se é o Paulo Cassim, nosso colega ali da PagSeguro, se for, um grande abraço. Ele está perguntando, existe alguma empresa no Brasil acima do KMM nível 3? E o que tem levado eles a evoluir para os próximos níveis? E aí eu já vou emendar também uma pergunta do Marcos Paulo, que eu achei bem interessante. E uma empresa que já está num determinado nível do KMM, existem algumas práticas que auxiliam para ela não cair para o nível anterior do KMM, não voltar no nível? Vamos lá. Boas perguntas. Vamos lá. Apesar de ter algumas controvérsias dentro da própria Aspercom, eu julgo que a Aspercom é uma empresa, uma organização de maturidade 4, tá? Por que eu julgo desse jeito? Porque nós estamos passando por essa crise, sentimos, galera, a Aspercom perdeu praticamente 90%, cara, do faturamento dela, porque o nosso negócio era grande parte da nossa renda era treinamento de turma fechada, né, treinamento corporativo. É por isso que o nome da empresa é Aspercom Educação Corporativa. E nós perdemos, para falar a verdade, o mês de abril foi aproximadamente 95%, cara, do nosso faturamento caiu. Tá? Simplesmente evaporou, porque a gente tinha turmas agendadas que foram postergadas, logicamente que as organizações aí estão segurando investimento e tal, e assim, estamos passando por essa crise, cara, sem demitir, e apesar assim, logicamente a gente aperta o cinto aqui e ali, mas a gente vai conseguir passar. A organização tem caixa tal, e essa é uma característica de uma organização que tem riscos protegidos, né? Outra coisa também, uma organização de maturidade 4, pessoal, a gente não tem muita dificuldade, cara, em criar clientes contentes, tá? O nível de satisfação que a gente tem na organização com relação a clientes é altíssimo. Tá? Para falar a verdade, se você for estudar os nossos números de relacionamento com o cliente, usando o Fit for Purpose Framework do David e do Alexei, a gente, na verdade, até serve o mercado. A gente tem uma característica de overserve. O cliente ele fica muito mais satisfeito com relação ao que ele pagou. Mas vamos lá. Tem alguns clientes meus, uns eu não posso citar o nome, mas que estão em transição para a maturidade 4. Tá? Se você for pegar o case do Rodrigo Rossauro, do McDonald's, também foi palestrante no Lincoln Brasil, se eu não me engano, em 2017, tem a palestra lá do McDonald's, é uma das áreas, uma das subsidiárias do McDonald's aí no mundo, também é cliente da Aspercom também. Eles, na minha opinião, cara, estão fazendo uma transição para a maturidade 4. Tá? Quem mais que eu acho que eu julgaria como maturidade 4 aqui? A Thaler, apesar de faz bastante tempo que eu não tenho contato com eles, a Thaler lá de Florianópolis, um case aí do Celso Martins aí, também seria, na minha opinião, cara, uma organização de maturidade 4, tá? Mais alguma outra? Bom, um case antigo, cara, para falar a verdade, eu julgaria ela talvez até como maturidade 5, tá? Mas é uma empresa que eu também não tenho contato há muito tempo, mas a Objective, lá de Maringá, tinha uma unidade de negócio deles lá, sistema extremamente estável, cara, entendendo bem o cliente, cara, riscos protegidos, eu também julgaria eles até com maturidade de 4 para 5, tá? Acho que é isso. Acho que é isso, seria isso daí. A outra pergunta, qual que era mesmo? Até esqueci, cara. Você vai lembrar aí, Alan? O que uma empresa, quando atingir um determinado nível, pode fazer para não voltar para o nível anterior? Para não cair, certo? Isso. Essa é uma boa pergunta, para falar a verdade. Tá? Nós temos algumas transições no KMM, que a gente até, se você pegar os posters do KMM, a gente pode colocar os links aí também na descrição do vídeo mais tarde, né? Mas se você for lá, kanbanmaturitymodel.com,
você vai conseguir baixar os posters aí. A transição, cara, de maturidade 2 para maturidade 3 é bem difícil, porque a maturidade 2 fala orientada ao cliente e a maturidade 3 fala ajustado ao propósito, ou seja, a maturidade 3 seria você atende às expectativas do seu cliente. Galera, isso é uma transição difícil, porque a maturidade 3 em diante não depende só de você, tá? Depende, cara, também de você fazer um bom trabalho e o cliente gostar daquilo que você está fazendo, tá? Eu não sei quem aqui já teve experiência de lançar um produto no mercado, lançar um serviço no mercado, uma iniciativa, e, cara, você estava gostando muito de fazer o trabalho, você fazia o trabalho com uma grande animação, com uma grande qualidade, quando você lançou, ninguém gostou do produto, tá? Uma frustração muito grande. Então, a maturidade 3 é uma maturidade que duas coisas acontecem. Primeiro, o Kanban, se você está na maturidade 3, ele se torna robusto na sua organização. Significa, cara, que não vai ser por qualquer crise você vai abandonar o método. Tá? Porém, cara, acontece que na maturidade 3 você tem um telhado de vidro ali, você tem um chão, quer dizer, um chão de vidro, não telhado, um chão de vidro que pode acontecer de você reverter e cair, porque o que acontece muitas vezes é que organizações de baixa maturidade, elas não têm estômago, elas não têm, elas perdem a disciplina quando elas estão sob estresse, tá? Agora, como que você vai fazer isso não acontecer? Primeiramente, você vai precisar também, cara, de atos de liderança. A gente muitas vezes enxerga que, olha, a liderança porque assim, a organização cai de maturidade muitas vezes quando ela está numa situação de crise, tá? Isso acontece em maturidades mais baixas, tá? Maturidades mais altas, isso aí é mais tranquilo, tá? Mas organização de maturidade baixa, chegou a crise, cara, é muito comum, cara, ela perder maturidade, ela parar de atender bem o cliente, muitas vezes, são casos comuns. Na minha opinião, acho que para evitar que isso aconteça, você tem que estar sempre pensando em melhorar e criar essa cultura, né, de melhoria contínua. Mas, minha opinião sincera, eu vou dizer para vocês que o papel da liderança nesse caso aí é primordial. Tá? Seria a organização, ela transmitir segurança, o líder muitas vezes transmitir segurança para a organização, falar, estamos passando pela crise e tem uma transparência, falando, olha, nós vamos ter que enfrentar. Tá? Tem uma pessoa que, infelizmente, eu não vou poder revelar o nome dela, mas ela mandou um e-mail para mim. Nessa semana, ele compartilhou um aluno meu, fez o KMP1, fez o KMP2, já é um KMP aí. Não lembro se ele fez o KCP também, mas ele compartilhou um e-mail comigo, né, que muitas vezes eu peço para os alunos, muitas vezes o meu combustível, né, ver os meus alunos fazendo coisas legais no mercado. E ele falou, Rodrigo, a gente passou uma crise muito brava aqui, a gente já estava utilizando o Kanban já há um tempo, mais ou menos um ano, mais ou menos, e a gente teve a crise do coronavírus, a gente mandou todo mundo para casa, e no caso dele em particular, ele falou, Rodrigo, a gente teve aqui, cara, um corte no salário de todo mundo da ordem de 25%, né? E ele falou, Rodrigo, os nossos números melhoraram, cara, a nossa produtividade melhorou, o nosso lead time se manteve estável. E ali eu vi o papel, cara, de liderança, quer dizer, aguentou a crise, cara, manteve ali, cara, trabalho alinhado, continuaram fazendo trabalho, e para mim essas são as histórias que estão ficando, cara, dessa crise do coronavírus. Na minha opinião, cara, essa crise é algo que vai separar aí os bons líderes dos maus líderes, né? Geralmente na hora da crise que você enxerga a importância e também a prova de fogo, né, da liderança. Show. Uma vez que eu identifiquei o nível de maturidade, na sua visão, quais seriam os próximos passos aí? Vamos lá. Acho que é importante, cara, a gente questionar também como é que a gente avalia maturidade, cara, no KMM, né? Que isso é uma dúvida bem comum. Quando eu comecei a trazer o KMM aqui para o Brasil, se não me engano, foi logo depois que eu voltei do Lean Kanban of America 2016, eu comecei a trazer esse assunto aqui para o Brasil. Primeiro aconteceu o escândalo, né? Primeiro, quando eu falei o nome Kanban Maturity Model aqui no mercado brasileiro, todo mundo,
nojinho, ai meu Deus do céu, olha, estou revivendo o CMMI e tal, não sei o quê. Quem fala um negócio desse é estúpido, cara. A gente chamou, cara, para fazer o KMM, a Teodora Boziva. A Teodora Boziva, possivelmente, cara, é a pessoa mais experiente, cara, no mundo no modelo CMMI. Se eu não me engano, acho que ela fez mais de 120 avaliações de CMMI, cara, em empresas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho. Você acha que a gente ia chamar, cara, a Teodora para cometer os mesmos erros? Não, cara, a gente trouxe uma pessoa, cara, que tem skin in the game, uma pessoa que fez, cara, muita avaliação do CMMI para exatamente não cometer os mesmos erros, pô. Entendeu? E o que acontece? Para a gente avaliar, em primeiro lugar, uma maturidade, quando eu trouxe esse assunto aqui para o Brasil, algumas pessoas ficaram com nojinho, ficaram escandalizadas, mas outras começaram a entender o modelo. Mas foi um fenômeno muito interessante que aconteceu ali por 2017, 2018. Os alunos meus vinham, cara, não tinha nem o treinamento do KMM nessa época ainda. Olha, Rodrigo, eu fiz uma matriz aqui, cara, no Excel, aonde as pessoas vão ticando quais atividades eles estão fazendo ou quais práticas eles estão usando. E aí, cara, essa minha matriz, essa minha tabela aqui, fala qual que é a maturidade que ele está. Para todos esses alunos que mostraram isso para mim, eu dei uma orientação. Falei, galera, o objetivo, cara, do KMM não é você ticar checkbox e falar, eu faço isso, olha, eu tenho quadro com tipo de ticket destacado, olha, eu tenho quadro com limite, olha, eu faço a Kanban Meeting, eu faço delivery planning. Galera, a ideia do KMM não é essa. As atividades, ou melhor, as práticas, elas são importantes, mas ela não é algo, não é uma análise exclusiva de práticas que vai dizer para você se você está na maturidade X, se você está na maturidade Y. No KMM, se você for pegar o pôster lá que eu falei para vocês do link lá, no pôster do KMM, você vai ver um desenho assim que é um negócio redondo, parece uma mandala. O nome que eu dei para isso aí foi mandala, tá? Mas é um logotipo redondo, e aquele logotipo redondo ele não é só um enfeite, não. Aquilo ali fala os 4 pilares do KMM, tá? Os 4 pilares do KMM são, primeiro, você vai avaliar a cultura através dos valores da organização. O que a organização valoriza? Tá? Então, baseado nos valores que nós temos no Kanban, você verifica se os valores estão sendo atendidos. Por exemplo, a sua organização valoriza o cliente, ela serve bem o cliente, é um valor que você pode avaliar. Cara, a sua organização valoriza a transparência, isso aí está lá nas maturidades mais baixas, maturidade 1, maturidade 2. Sua organização valoriza a transparência, a sua organização valoriza o respeito, não tem sobrecarga de trabalho, horas vozes são ouvidas. Isso aí é a avaliação cultural que nós temos no KMM. Depois da avaliação cultural, nós temos também os resultados que você está colhendo. Cara, a sua organização está dando lucro, a sua organização tem uma posição robusta no mercado, olha, você está fazendo gestão, cara, de portfólio, você está conseguindo entregar, o seu lead time está baixo, tudo isso faz parte o quê? Da avaliação dos resultados. Então, eu falei, cultura, que são os valores, e resultados. Por último, o terceiro aspecto que nós avaliamos no KMM são as práticas. Aí sim, são as práticas. Essas 3 coisas têm que estar casadas. Não adianta nada você falar, eu uso um Kanban de portfólio, cara, mas meu, você não valoriza cliente. Isso aí para nós é uma nossa, a anomalia, cara, do processo, tá? Então, o que acontece? Esses 3 pilares, esses 3 aspectos são avaliados e tem o quarto, que é o quarto pilar, que é a evolução gerenciada, né? Usando o KMM, tá? Então, o que acontece? O KMM, voltando aí para a pergunta, né? O que ele faz, o que eu faço depois que eu identifiquei uma maturidade? Depois que você identificou a sua maturidade, você vai ver os resultados que você tem e você vai avaliar o que você tem que fazer, cara, para a organização evoluir. E nós temos isso no modelo do KMM. Se você for ver lá no modelo, tem lá práticas de transição e práticas de consolidação. Basicamente, quais são práticas que nós temos que colocar para a gente começar a atingir os resultados, os valores do nível superior, né, da maturidade superior. Basicamente é isso. E outra coisa também, galera, você tem que avaliar se você quer também evoluir. Tá? A evolução é opcional. Tá?
Assim como a sobrevivência também é opcional. Galera, eu falei para vocês nós temos que aspirar à maturidade 4, porque a maturidade 4 são riscos protegidos e a maturidade 5 é líder de mercado. Uma coisa que eu pergunto para os meus clientes, pessoal, para quem não quer ser líder de mercado, a maturidade 4 é suficiente. Então, você vai ter um sistema de trabalho que, como eu falei, vai ter respeito, vai ter transparência, é um sistema de trabalho que você vai atender bem o cliente, os riscos estão gerenciados, talvez você não queira ser líder de mercado. Tá? Então, essa que a avaliação do KMM geralmente oferece. Tá? Agora, tem empresas que querem ser líder de mercado. Tá? A Aspercom quer ser líder de mercado, a Aspercom quer ser uma organização de maturidade 5, a gente quer ditar as tendências, a gente quer não só liderar os nossos alunos, os nossos clientes, mas a gente quer, de fato, liderar o mercado, a gente quer ditar a gente quer ditar, na verdade, tendências, né? Então, isso não é para qualquer um, não é para qualquer empresa. Se você for pegar, por exemplo, talvez a Apple e a Samsung estão numa briga ali para quem que é a líder de mercado. Não é o que acontece, por exemplo, com, sei lá, a Nokia, né? Legal, eu acho que vocês já estão no caminho. Antes da próxima pergunta, só um comentário aqui do Aurélio Santos lá no YouTube. Yoshima, parabéns aí pelo trabalho de ajuda às empresas em momento de migração para o trabalho remoto. Achei bem legal a ação. Então, só um comentário aí do Aurélio. Nosso programa, né? Isso. Isso. Foi uma iniciativa aí que eu achei engraçado, que eu estava apresentando isso para a equipe todo com medo, né? Fala, pô, será que eles vão querer fazer um trabalho gratuito, né? E, cara, quando a gente fez a revisão da estratégia, foi unânime. Não, vamos fazer sim, tá todo mundo a fim de fazer. Foi um negócio bem legal. Bacana. E aí vem a próxima pergunta. O que a gente melhora primeiro? Eficiência ou eficácia? Vamos lá. Foi uma pergunta bem encaixada em cima do KMM. Isso aí é uma coisa que também acho que muitas vezes pessoas vão ficar escandalizadas também. Eu já discuti com isso com muitas pessoas. Foi um assunto que surgiu, se não me engano, aqui na comunidade brasileira em 2018. Tá? E vamos lá. As pessoas, elas se enfeitiçam muitas vezes, cara, por coisas anedóticas, tá? Por coisas que são só historinha, tá? As pessoas leram aquele livro que, se eu não me engano, eu acho que é do Simon Sinek, que fala isso, Start with Why, né? Comece com o porquê, né? O David tem uma visão diferente. Para falar a verdade, acho que até tem vídeo no YouTube que o David fala para você, cara, não comece com o porquê, cara, comece com o quem. Comece com quem você é, tá? E isso serve tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito empresarial. Tá? Você tem que avaliar qual que é a cultura da sua organização, quem a sua cultura é em primeiro lugar, tá? E por que isso é relevante para a resposta? Eu vou dar uma vacina para vocês aqui dessa live, que é uma vacina contra charlatões, tá? Quando o cara chega para você e fala assim, e geralmente ele vai fazer uma cara dramática assim, tá? Você tem que se focar, cara, na entrega de valor. Quantas vezes você não escutou isso na vida, tá? Olha, você tem que focar no valor, e todo mundo fala isso aí, tá? A vacina contra charlatões é bem simples, cara. Quando alguém chega para você e fala assim, você tem que se focar em entrega de valor, eu quero que vocês respondam com a seguinte pergunta para esse cara. Você é bilionário? Pergunta bem simples. Tá? Se o cara falar para você, não, eu não sou bilionário, então você joga ele, cara, na caixinha dos charlatões, tá? Diretamente. Porque se uma pessoa fala para você, cara, que ela sabe o que é valor, tá? Se ela não é milionária, o cara não sabe o que é valor. As pessoas que sabem o que é valor que são bilionárias, tá? As pessoas que sabem o que é valor são bilionárias. Então, o que acontece? Essa discussão, cara, sobre eficiência e eficácia, na minha opinião, cara, é uma discussão morta. Se você for pegar o KMM fala mais ou menos assim para você, cara, numa metáfora. Primeiro você conserta o cano. Depois você avalia, cara, qual que é a qualidade da água. Tá? Porque não adianta nada você querer avaliar a qualidade da água com um cano quebrado. Tá? Então, o que acontece? Primeiro você ajusta o seu fluxo, cara. Faça o seu fluxo simplesmente entregar o que ele promete. Se o que ele promete é ruim, cara,
Não se preocupa com isso no primeiro momento. Primeiro você conserta o fluxo, cara. Faça o fluxo acontecer. Organização de maturidade 2, cara. O fluxo acontece. Organização de maturidade 3. Aí sim a gente vai pensar, cara, na qualidade da água. Tá? Essa é uma forma mais lógica, na minha opinião. Essa é uma forma mais natural de você até conversar com o seu gestor. Se você chegar para o seu gestor e falar assim, a gente tem que se focar em entrega de valor, pessoal, isso é um negócio abstrato. No nosso mundo, que é o mundo do trabalho com conhecimento, a gente não sabe, cara, o que é valor. Eu coloco um curso no mercado, eu não sei, cara, se esse negócio vai dar retorno ou não. Geralmente é pós-fato, né? É o que a gente aprendeu lá na teoria da complexidade, cara. Num sistema complexo, você só sabe se você está certo ou não depois, cara, do fato, não antes. Então, o que acontece? Para mim, eu sempre vou sugerir para os meus clientes, eu sempre vou trabalhar, cara, para primeiro melhorar, cara, a eficiência, para depois você melhorar a eficácia. Primeiro você conserta, cara, o seu cano, faz o seu cano entregar algo, aí sim você vai começar a avaliar a qualidade do algo. Até porque, cara, o fato de você entregar algo vai te gerar aprendizado para você melhorar a eficácia. Tá? Então, essa é a minha resposta aí, padrão para esse tipo de pergunta. Mas essa é uma pergunta bem recorrente, tá? Então, na minha opinião, as organizações elas têm que primeiro começar a fazer o básico, cara. Faça entregas. Isso é mais fácil até de você convencer, cara, o seu gestor. Pessoal, o seu gestor, ele se irrita. Tá? O cara fica puto quando você vem com esse papo, cara, de entrega de valor. Tá? Não fale sobre isso inicialmente, cara. Primeiro faça entregas, tenta fazer entregas com qualidade, mesmo que não seja exatamente o que o cliente quer. Depois você começa a voltar para o upstream, começar a fazer a transição para a maturidade 3 ali, começar a entender melhor o cliente, e aí sim, cara, você vai fazer as duas coisas, tá? Eficácia e eficiência. É lógico, se você conseguir trabalhar paralelo, cara, é ótimo, é uma oportunidade que você tem, mas primeiro, cara, a sua organização tem baixa maturidade, as entregas nem sequer acontecem, as entregas não acontecem com a qualidade esperada. Cara, primeiro você conserta, gerar outcomes, gerar algum resultado para depois você gerar qualidade nos resultados. Esse é mais ou menos a história que nós temos no KMM, e como eu falei para vocês, é baseado na nossa experiência com Kanban em mais de 10 anos. Tá? Legal. E para melhorar a eficiência aí, o que você vê que a gente poderia começar metrificando? E aí, já aproveitando também uma pergunta do Maigon, ele pede para a gente falar sobre previsibilidade, acho que tem um pouco a ver também aí com as métricas, e dicas aí para quem está começando a utilizar agora, como utilizar, enfim, ele pede uma ajuda aí também. Tá legal. Vamos lá. O que metrificar? Bom, vamos lá. Eu vou falar para vocês que eu vou fazer um meia-culpa aqui, tá? Nessa live aqui. Só um minutinho, eu sou o bebê aqui que a minha voz vai acabar. Não é cerveja não, tá? É Coca-Cola. Só tá no copo da cerveja. Temos que fazer a live sóbrios, né? Metrificar, cara, para melhorar a eficiência. Tá? Vamos lá. Primeiro, o meia-culpa pessoal, não fiquem obcecados, cara, por métricas. Métrica, na maioria das vezes, é um assunto para organizações ali de maturidade mediana, maturidade 2 ali, que é orientada ao cliente, maturidade 3, que é ajustada ao propósito. Você tem um longo caminho antes de você ficar obcecado com métrica, tá? Só aproveitando para te agradecer por esse comentário, viu, Yoshima? Agradecendo para te cumprimentar por esse comentário. Sim. É o que eu mais falo, né? Não se preocupe com métricas no começo, né? Para falar a verdade, esse é um assunto que a gente fala até no KMP2, né? No treinamento KMP2. Você tem que, na verdade, até tomar cuidado com métricas, tá? Porque no começo, quando você metrifica um sistema que tem baixa maturidade, a variação que você tem é tão alta que vai te dar a impressão, cara, que não serve para nada aquilo. Tá? Então, esse é um ponto importante. E eu estou fazendo meia-culpa para vocês pelo seguinte, eu estou já dando treinamento KMP1 desde 2010, faz 10 anos aí que eu estou dando esse treinamento.
E os meus treinamentos das Percon são bastante voltados à métrica. Tá? Eu até tirei um pouco o pé, um pouquinho ali, cara, por 2016, porque eu observei esse fenômeno que eu estou falando para vocês de, cara, não sejam obcecados por métrica. Eu até fiz um meme uma vez, cara, liberei nos grupos aí do WhatsApp aí. Vocês lembram aquele meme que surgiu, cara, que era um garotinho que tem uma escada, né? E o garotinho tá tentando subir 5, 6 degraus na escada num passo só, né? E a ideia do meme cara, tem degraus anteriores a esse, né? Eu usei isso aí para demonstrar um pouco essa ideia minha. Pessoal, no começo, foque em visualização, cara. Tenha um quadro Kanban bem claro, cara, com tipos de tickets claros, com um workflow claro. Aí depois, cara, talvez você vai começar a pensar numa das práticas do Kanban, que é limitar o trabalho em progresso, cara. Tenta tirar a sobrecarga do sistema. Tenta fazer um sistema de trabalho onde as pessoas não estão ali tendo que fazer hora extra 3 vezes por semana para entregar algo. Então, tenta limitar o trabalho em progresso e fazer com que o sistema não tenha abuso. Aí depois, acho que talvez seria uma ideia legal você começar a expandir a sua visualização, tentar expandir a sua esfera de influência para o upstream, deixar o upstream também participar do processo de tomada de decisão de começar algo, por exemplo, fortalece as cadências, faça uma Kanban meeting legal, faça um replenishment meeting legal, e talvez aí você vai começar a medir, mas mesmo assim, nesse primeiro momento, as métricas elas são meio que só para avaliar a saúde do sistema, tá? Só para ver, cara, se você não está com o lead time aumentando, ver se teu IP não está aumentando, ver se a sua vazão está estável. Nesse primeiro momento, as métricas são somente para ver, cara, se o teu coração está batendo, se a sua pressão arterial está boa, se a sua temperatura corporal está ok. Como eu falei, é só métrica de avaliar a saúde, tá, do sistema. Aí depois, cara, você vai começar a usar a métrica para previsibilidade. Tá? Porque talvez se o teu sistema tiver metrificado, limitado, tá? Tendo um fluxo contínuo de entrega ali, e talvez nesse momento você vai conseguir utilizar até uma amostra maior, porque é um passo a passo que eu estou falando para vocês, é a evolução que eu estou tanto batendo na tecla. Aí sim, quando você tiver, cara, uns números mais estáveis, tal, aí sim você vai começar a pensar, pô, cara, agora eu consigo ter previsibilidade. Porque antes disso, pessoal, é você tentar, cara, matar o assaltante do banco que tá com um refém aqui, cara, com uma 12, tá? Você não vai ter previsibilidade, cara. Os alfas das equações ali, ou melhor, o spread das distribuições vão ser muito altos. Aí você vai ser obrigado a falar para o seu gestor, olha, cara, pode ficar pronto em 2 meses ou em 8. Ó, a gente conseguiu o meme aí para você, ó. Aqui é integração ao vivo aqui, conseguiu o meme? Isso, é mais ou menos esse. Então, o que acontece? A ideia de o que a gente vai metrificar no começo comece simples, cara. Comece com as coisas que, na minha opinião, são mais importantes. Você tem que avaliar lead time, você tem que avaliar vazão e avaliar WIP. Essas são as 3 métricas mais básicas do fluxo. Isso aí pode ser claramente visto, cara, num CFD, né, num Cumulative Flow Diagram. Tá? Então, acho que para começar com métrica seria isso, e como começar com Kanban. Tá? Como começar com Kanban. Eu não vou delongar muito no assunto, mas é o que nós falamos no KMP1. Tá? O KMP1, nós temos um método, né, uma prática que se chama Static, tá? Static, S-T-A-T-I-K, e o Static seria a forma de você kanbanizar algo. Né? Então, você vai ver a sua esfera de influência, se for o time, você vai kanbanizar o time, se for um departamento, você vai kanbanizar o departamento, se for o serviço inteiro de cabo a rabo, desde o cliente pedindo até ele sendo ser atendido, você vai aplicar a estética, que seria essa visão sistêmica de como é que um fluxo funciona. Tá? Então, para começar, nós temos até orientação para isso, a orientação é o estético. Legal, então aproveitando a próxima aqui pergunta, como é que as cadências do Kanban podem ajudar no trabalho remoto? Vamos lá, muito bom. Para falar a verdade, mais uma vez eu vou responder com conteúdo. Eu e o Rodrigo Oliveira,
com a ajuda aí também do Juliano Ribeiro, são os 3 aí AKTs aí da Aspercom. Como foi citado, a gente fez uma iniciativa gratuita para ajudar algumas empresas a migrar para o trabalho remoto, né? Então a gente fez um programa na Aspercom quando começou toda essa crise, cara, do corona. Quando começou toda essa crise do corona, a gente não gostou muito do comportamento de algumas empresas, cara, do tipo, olha, nós somos ágeis, então a gente respondeu, cara, ao corona, e no fundo, cara, tinha algumas organizações que eu vi, cara, que estavam explorando o medo das pessoas, tá? Galera, o momento que a gente está vivendo, cara, é um momento para a gente ter altruísmo, não é um momento para a gente mostrar robustez ante ao mercado, ante as pessoas, né? E eu estava pensando bastante sobre isso, falei, meu, nós estamos possivelmente vivendo agora, cara, um evento mundial que vai ser escrito livros a respeito disso aí. A gente sempre vai relembrar, talvez até de uma forma mais profunda, né? A crise do coronavírus do que foi, cara, o 11 de setembro, possivelmente. Eu acredito nisso, tá? E o que que acontece? Eu fui bastante impactado, cara, pelo discurso da Rainha Elizabeth da Inglaterra, cara, que ela falou mais ou menos assim, cara, a gente vai ser lembrado por aquilo que a gente fez, cara, durante essa crise, e não por ter simplesmente sobrevivido a ela. E isso aí foi um ato de liderança, cara, da Rainha da Inglaterra incrível, assim, foi um dos discursos ali muito impactantes, né? E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, meu, o que que nós vamos fazer, cara, como líderes, o que que a gente vai fazer cara, dentro da comunidade Kanban do Brasil, dentro da comunidade de gestão, cara, do Brasil, para ajudar. E a gente criou esse programa. E o que que acontece? O Rodrigo Oliveira, principalmente, mas também o Juliano Ribeiro, a gente montou um conteúdo que fala, na verdade, cara, são, se eu não me engano, quase que 3 horas de conteúdo. Tá no canal das Percom também, falando sobre cadências do Kanban, tá? Agora eu vou falar para vocês uma coisa bem interessante. Pessoal, muitos dos nossos clientes, eles não ligaram muito, cara, para a migração para o trabalho remoto, tá? Eles continuaram fazendo replenishment, continuaram fazendo Kanban meeting. Alguns clientes meus sofreram um pouco porque eles tinham quadros físicos e tiveram que migrar para o quadro digital, mas, galera, eles não estão nem reportando muita queda de produtividade, cara, de migrar para o trabalho remoto e não estão reportando para mim problemas em fazer as cadências do Kanban. Tá? Também tenho que concordar que a maioria deles são organizações ali de maturidade 2, algumas de maturidade 3, mas eles não estão tendo muita dificuldade, porque o Kanban, como eu falei, ele prega que a cadência é importante, mas a forma como você vai implementar a cadência, você pode fazer de qualquer jeito, tá? Ele não tem regrinha, olha, esse cara tem que falar essa hora, olha, quem faz essa reunião é esse cara, olha, as perguntas dessa reunião são essas, né? O Kanban só fala para você, cara, você tem que ter uma reunião de atualizar o quadro, onde todo mundo vai estar ali junto, vai tentar se ajudar, que é a Kanban Meeting. Isso é uma coisa que continua, para mim, se for físico, se for digital, a empresa continua fazendo. Fala para você que você tem que fazer o replenishment, tem que fazer. Replenishment é a ideia que eu falei da fronteira, né, entre o upstream e downstream, entre o demandante e o entregante. E, por fim, tem que fazer o delivery planning. O delivery planning é uma coisa também que acontece naturalmente, cara, nas organizações, né? Agora, o que a cadência do Kanban ajuda? Todas essas cadências que eu falei para vocês, elas vão ajudar principalmente naquilo que eu acho que é mais importante, cara, para migração no trabalho remoto. Primeiro é a socialização, cara. A impressão que eu estou tendo, pessoal, no mercado hoje, tenho conversado com algumas pessoas, né, do mercado, clientes nossos, as pessoas estão muito sozinhas, tá? Então, o isolamento social impôs aí o brasileiro por uma coisa que ele não está acostumado. Se você pegar pessoal lá do Canadá, a gente tem uma comunidade de Kanban bem forte crescendo lá no Canadá, né? Pessoal, algumas regiões do Canadá, as pessoas estão acostumadas a ficar em isolamento, cara, durante 6 meses, que é o inverno. Né? Mesma coisa nos países nórdicos, tal. O brasileiro não, pessoal. O brasileiro não tem estrutura psicológica, cara, para ficar em isolamento 2 meses do que a gente está ficando aqui. Eu, particularmente, já estou indo se eu não me engano, acho que é o 72º dia, cara, de isolamento.
E a Kanban Meeting ali, de você juntar o pessoal, conversar sobre trabalho, socializar. No programa Trabalho Remoto, algumas pessoas reportaram que, olha, depois que faz a Kanban Meeting, troca uma ideia ali, faz um joguinho, uma brincadeira, tá? Isso acho que é uma coisa importante do trabalho remoto, e outra coisa também, além da socialização, é alinhamento, né? Nós mudamos o extrato social da organização. Antigamente tinha um símbolo que era o prédio, tinha um símbolo que era o escritório. Cara, teu escritório podia ter lá posters motivacionais, a área do cafezinho. Isso é uma coisa que fazia parte do extrato social da empresa. Isso aí foi um negócio que foi perdido, né? Além dessa questão social, é alinhamento. Então, tudo isso que muitas vezes ligava, fazia a ligação informal das pessoas, porque as pessoas tomam decisão na área do cafezinho, as pessoas tomam decisão não é só na sala de reunião, né? Às vezes está uma do lado da outra ali fazendo um trabalho junta e decisão é tomada. Isso aí foi algo que foi perdido, né? Então, muitas vezes o alinhamento está pulverizado nesse extrato social aí que muitas vezes não é perceptível, né? E então acho que a ideia de você ter esses encontros de, olha, vamos tomar a decisão do que nós vamos fazer agora, vamos atualizar o quadro e ver se alguém precisa de ajuda, o que está nos bloqueando tal, e também, olha, vamos entregar algo, pessoal, vamos se alinhar aqui para a entrega acontecer. Então, as cadências vão ajudar muito isso, acredito que nesses dois aspectos, tá? Primeiro seria a questão social aí, a questão psicológica da necessidade das pessoas ali de estar juntas, mesmo estando longe, e também a questão do alinhamento. Tá? Essa seria a resposta mais rápida, mas nessa série de 2 vídeos que nós lançamos lá no programa do Trabalho Remoto, programa gratuito aí das Percom, eu e o Rodrigo Oliveira aí, a gente explorou bastante isso aí. Beleza, nós vamos deixar aqui na descrição dos vídeos todos os links para os vídeos, tá? Legal, muito bom. De estender um pouco o nosso prazo de duração. Cara, a gente já está aí quase 1h30 aí conversando, cara. Para mim passou rápido, eu não sei se o pessoal já abandonou o vídeo aí, tá? Ah, nada, o público está ali, o debate está comendo, e muito bom. Assim, tem várias perguntas, Yoshima. Eu vou propor o seguinte: a gente manda essas perguntas para vocês, você posta no LinkedIn, pode ser? Podemos. Podemos? Seria simples aí. Ou se o pessoal quiser prosseguir, para mim também está tranquilo. Acho que a gente consegue ficar aí mais, sei lá, acho que uns 10 minutos, senão fica longo demais, né? Ou você quer cortar? E é que a gente tem alguns limites aqui, senão o YouTube vai cortar nós. Entendi. Mas assim, como eu sou um cara que eu sou pouco favorável aos haters, se não gosto de um debate mais acalorado, eu só queria pôr um post seu aqui para a gente debater, para gerar pouca polêmica, tá? Que é esse post aqui, ó. Você postou essa semana, inclusive, aqui, ó, falando que tem pouca vaga na turma de junho. Como assim, Yoshima? Pois é, essa turma de junho, para nós, vai ser uma turma bem histórica, né? Porque o que aconteceu? A Kanban University, cara, ela tomou uma postura que eu achei muito madura, né? Ela falou o seguinte, o programa do KMP1, ele é extremamente dinâmico, extremamente voltado para a sala de aula, eles reformularam, né, o programa, inclusive eu era parte do comitê lá que reformulou o KMP1, e eles seguraram um pouco, mas finalmente eles liberaram, né? E o que é legal é que isso nos deu um tempo, porque nós pudemos estudar um pouco como fazer a entrega do KMP1 online, no formato Live Virtual, e o que acontece? Nós conseguimos portar todos os nossos jogos, todas as nossas atividades práticas, todas as discussões e dinâmicas que nós temos na sala de aula para o online, né? Então, o que acontece? Nós hoje temos, cara, o TKP, o KMP1, o KMP2, e teremos também em breve o programa KCP no formato online. Se você quiser saber a minha opinião sincera, eu acho que o online ele veio para ficar. O que eu gostei, para falar a verdade, isso foi uma cegueira minha. Eu sempre achei, cara, o Brasil é um país muito grande, mas eu imaginei, cara, que, olha, para a gente levar Kanban para todos os cantos do país e também para Portugal, Estados Unidos, a gente tem que colocar turma aberta em todos esses lugares, né? Pessoal, o Brasil é grande, mas ele é grande mesmo, assim, e às vezes, cara, uma pessoa não sai de Goiânia, cara, para ir para Brasília fazer um treinamento, né? Então, as primeiras turmas remotas que nós criamos, as primeiras turmas online, pô, tinha gente do Brasil inteiro, mas de todas as regiões, cara, de interior do Rio Grande do Sul, cara, interior de Minas,
Manaus, então é isso que eu estou achando legal, que assim, o online tem aberto essa possibilidade de fato fazer em qualquer lugar. Então, se você olhar lá na agenda da Aspercom, aspercom.com.br/agenda, você vai ver lá 2 turmas do KMP1 abertas, se não me engano, acho que tem uma turma do KMP2 aberta aí. Em breve nós vamos ter também o programa KCP, que é o treinamento do KMM, o treinamento de coaching, também disponível lá na Aspercom. E a maior dica que eu dou o que eu falei anteriormente, pessoal. Infelizmente, o Kanban é que nem a Matrix, cara. Você tem que entrar lá dentro para você ver o que é, mas é um conteúdo muito rico, tá? É um conteúdo, como eu falei, que tem uma filosofia que eu acho que é muito natural para o ser humano. Começa com o que você faz hoje e concorda em evoluir, concorda em fazer pequenas mudanças que vão te levar para um lugar melhor. Uma das razões que eu sou um grande promulgador do Kanban é que eu acredito muito nessa ideia da evolução. É algo, como eu falei para vocês, não é novo, cara. Métodos antigos já usavam essa filosofia, né? E principalmente o resultado que eu tenho tido com os meus clientes hoje são superiores. Tá? Os resultados que eu tenho tido hoje com os meus clientes raramente eu tenho um cliente, cara, que está insatisfeito com o uso dessas abordagens. Logicamente que nem todos, nem 100%, logicamente, são satisfeitos, mas os resultados, de fato, são superiores. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês, pessoal, é uma que eu falei durante essa live aqui. Tentem encontrar o seu próprio modelo de gestão. Tá? Pense pela sua própria cabeça. Tenta ver, não pode estudar tudo e ter todas e explorar todas as ideias, mas crie a sua própria ideia. A sua empresa é única, a cultura da sua empresa é única, o mercado que a sua empresa atua possivelmente pode ser único. E eu não vejo valor em todo mundo querer usar o mesmo método no mercado inteiro. Todo mundo tem que usar as mesmas práticas, os mesmos nomes, os mesmos papéis, o mesmo ciclo de vida. Eu não acho que isso aí é rico. Para falar a verdade, para mim, na minha opinião, é chato, banal, entendeu? O que eu tenho falado para as organizações hoje usa uma abordagem que vai levar você para onde você quer ir, e não para onde a moda do mercado quer te levar. Maravilha. Agradeço muito a participação. Esse é um tema absurdamente amplo. A gente não esperava nada menos que isso. Eu acho que dá para fazer 2, 3, 4 programas, que é muito amplo mesmo. Sim. Agradeço Mas eu demais. gostei aí da curadoria que vocês fizeram aí nas perguntas aí. Acho que foi muito legal. Ivaner, cara, foi um grande prazer aí. Eu gostei muito aí. Eu tô curioso para ver o que falaram, cara, no YouTube lá. Mas estou muito satisfeito e quero mandar um abraço aí, pessoal do Orcando, e também galera, vou agradecer a oportunidade aí para o pessoal do PagSeguro. E fico contente. E gostei também aí da facilitação de vocês aí. Obrigado, gente. Minha internet caiu, voltei, tamo aí, né? Mas você vê, ó, o conceito do Taleb aí, ó. Aqui é mais 2 caras de backup aí, ó. Olha, subindo, opa, peraí que o cara caiu. O Alan já estava ali, já foi lá. Eu queria agradecer. Mostrou robustez aí o modelo. Queria agradecer aí toda a nossa audiência aí de hoje. Batemos um pico aí de 87 pessoas ao vivo. Manteve bom. Isso, tá até agora 83 pessoas, um pico alto. Acho que isso aqui vai ter bastante pessoas. Mas, Alan, seu encerramento, sua despedida. Bom, primeiramente agradecer ao grande mestre Yoshima aí pela participação, pelo papo super enriquecedor, né? Agradecer ao pessoal do YouTube também, muita participação ativa. Nos vemos em breve, Yoshima, no KMM aí, que eu vou fazer, treinamento de KMM. Recomendo a todos aí os treinamentos da Aspercom, sempre debates muito saudáveis, muito interessantes. E é isso aí, obrigado pela presença. Rafa. Show. Yoshima, agradecer aí pela participação. As discussões foram muito boas. O pessoal do YouTube adorou, fizeram várias perguntas e estão agradecendo muito também lá no YouTube pelo show aí. E muito obrigado. Nada, valeu, Yoshima, sua despedida. Nada, quero só
para falar a verdade, e falar para vocês, como eu disse antes, que a gente está vivendo um momento na história muito crítico, né? A gente vai lembrar desses 2 meses que nós passamos em casa, possivelmente até quando a gente estiver velhinho, né? Cara, a minha mensagem, para falar a verdade, é uma mensagem de esperança, cara. Eu quero que, pessoal, a mensagem é, cara, aguenta as pontas aí, tá? Persevere. A gente vai passar por esse negócio aí, tá? Mantenha, cara, a cabeça no lugar aí. Lembre aquilo que eu falei para vocês, cara. Você vai ser lembrado por aquilo que você fez durante a crise, não por ter simplesmente sobrevivido a ela, tá? Então, eu digo, cara, mantenham aí a paciência, cara, mantenham os nervos no lugar, dá uma meditada aí e tal, cara, tenta relaxar, segura os pontos aí que a gente vai passar por isso aí, e lembre-se também, cara, que possivelmente a gente vai estar envolvido, né? Eu chamo as pessoas que querem ser líderes, cara. Nós vamos ter que reconstruir as coisas, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas vão passar por dificuldade, cara, ajudem, doem o que vocês puderem, cara, dê o suporte que você puder, e essa acho que é a minha mensagem final, cara, dada as circunstâncias que a gente está hoje, né? Beleza, galera? Beleza, muito obrigado. Lembrando sempre que existem algumas vagas no PagSeguro, então tá aí o QR Code para que vocês possam acessar a vaga, quem quiser participar do processo seletivo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like ou o seu dislike, a gente aceita tudo aqui. Muito obrigado, galera. Vou encerrando então por hoje aqui, a gente estourou um pouquinho o tempo. Tchau para todo mundo e até a próxima.